Bem, estamos de volta, né? Trazendo esse assunto que é tão forte e que marca a vida de cada um de nós. A descentralização da educação básica, instituída em 1934, foi mantida pela República, mantida pela República, impedindo o governo central de assumir posição estratégica de reformulação e coordenação política da universalização do ensino fundamental, a exemplo do que então se passava nas nações europeias, no Japão. Em decorrência, se ampliaria ainda mais a distância entre as elites do país e as camadas sociais populares. Ouviram o que de fato ocorreu? Aconteceu que os homens não estavam muito preocupados. Chegaram ao poder, não estou aqui defendendo um império de jeito nenhum. Essa perpetuação do poder de uma só família aí era péssimo. Mas também não podemos nos engraçar e achar que os caras vieram lá e fizeram somos os salvadores da pátria, viemos para mudar todo esse processo. Chegar aonde? O que tinha sido feito em 1834, quantos anos se passaram? 44, 10 anos, 54, 20 anos, 64, 30 anos, 74, 40 anos, 50 anos. Olha, já eram muitos anos, gente. Muitos e muitos anos. E os caras só chegaram ao poder, eu acho que prometeram tudo, mas não tiveram nenhum compromisso. Mas o compromisso de arrochar impostos, de montar essa nova república, essa, não tenho dúvida que tiveram. Não tenho dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Diz aqui que a república de 1889 até 1930, nos limites do espaço. E no primeiro momento, eles prometeram, né, pelo qual alguns historiadores dentro da historiografia versam sobre esse assunto, a historiografia da educação. Vem produzindo representações, dizendo que de fato, tentaram fazer alguma coisa. O diagnóstico sobre a educação escolar republicana, diagnóstico de representações que tem contribuído para a sacralização de determinadas chaves de leituras e hipóteses explicativas das quais têm sido permanentemente realimentadas as tensões e disputas pela afirmação e legitimação de uma dada memória e de uma história de educação republicana. Por outro lado, alguns dos representantes e quem contribuiu para a produção da memória retificadora da ação republicana, no qual a Primeira República foi tomada como o marco zero da educação. Vejam só. Eles vieram para dizer, olha, nós somos o marco zero da educação. Seremos aqui, olha, a coisa diferente. Viemos para ser diferente. Só reeditaram de 1834. Para que o governo central não tivesse nenhuma preocupação. Deixando aí essa lacuna muito grande. Lugar de origem
na qual a Primeira República foi tomada como marco zero, lugar de origem e escolarização elementar e das políticas de institucionalização e disseminação e a democratização da educação escolar no Brasil. Por outro lado, nesta luta de representação, algumas análises contribuem para a afirmação e atualização de uma memória e do desalento e a decepção causada pelo suposto fracasso com a grande omissão do regime republicano no âmbito educacional. Na memória de reinventar a ideia de uma república que não cumpriu suas promessas de extensão de direitos da cidadania, que não se tornou efetivamente uma república, uma coisa de todos, um governo para todos, aquele que permanece ainda hoje de uma forma inacabada. De uma forma inacabada. Olha o que diz esse texto, minha gente. No embate entre memória da educação republicana, buscamos entender a historicidade e os lugares da produção e a enunciação dessas representações de disputa, de modo a perceber que estas visões permanecem impregnadas pelas próprias concepções produzidas pelos autores, sujeitos que vivenciaram tensões e lutas e processo histórico de constituição de uma nova ordem republicana. Então, a nova ordem republicana não trouxe absolutamente nada no primeiro momento para a educação. Ledo engano. Se com os jesuítas vinha dando ali para os filhos dos colonos e para os filhos também dos europeus, os colonos são os filhos dos portugueses que já nasceram aqui, e os filhos dos europeus, e depois os que vieram junto com Dom João, os que não voltaram e resolveram ficar por aqui. Se já vinha ruim daquele jeito com os jesuítas, que eles não tinham o superior, mas tinham cursos que eram como se fosse de cunho superior, jesuítas. Depois, o Marquês de Pombal acaba tudo. Uau! Acabou tudo de uma só vez. Não quero nada aqui, aí vem, abre o primeiro concurso, faz alguma coisa, coloca no papel, mas fica um hiato, um vácuo. Vácuo muito grande, um vazio. Nada anda. Mas logo em seguida, anos depois, quando Dom João foge para cá, que traz também toda uma estrutura, porque o governo imperial precisava andar, precisava se movimentar, precisava ter pessoas aptas para fazer com que o governo andasse. Então, implantaram alguns cursos aqui. Beleza, plantou, fez, aconteceu. Dom João chegou o tempo de ir embora, pegou mar adentro, foi embora novamente. Deixou o filho aqui. Entregar essa terrinha aí para você, você faz o que quer, vai ficar Dom Pedro I. Aí faz, acontece, se torna Brasil, vai lá, 1822, se torna dependente, e nosso primeiro imperadorzão, Dom Pedro I. Aí ele bota na Constituição, pá! Só botou. Como eu já falei, não vou aprofundar o assunto. Não irei aprofundar o assunto para mais chateado e nem chatear nenhum de vocês. E depois de Dom Pedro I, ele fica aqui algum tempo, vai lá para assumir com a morte do pai,
Essas querelas entre eles não vou contar, vocês conhecem, estudaram isso já, tenho certeza. E o filho fica aqui, não, deixa esse legado aí com o pessoal. Foi ajeitando, até quando ele criou Tutano, foi governar, fez algumas coisas que avançou, outras que continuou com o regime escravista. Por não ter coragem de romper com os grandes senhores de terra na época, de ter aderido a uma revolução industrial, deixou que a Inglaterra tomasse essa iniciativa, dissesse, vamos acabar com a escravidão no Brasil, vamos acabar com a escravidão no Brasil. Jovens se reuniram, movimento abolicionista, mas de todo esse processo do movimento abolicionista, o que há o erro maior é porque os interessados não sentaram na mesa de negociação. Não sentaram. Não sentaram e nem deixaram ele sentar. Deixou qualquer um sentar-se ali. Ninguém sentou naquela mesa de negociação. Com isso, veio o final da escravidão. Negros que já estavam nos seus quilombos, ficaram nos seus quilombos, eles depois, alguns vieram, se eram centrais, como o quilombo do Leblon, torna-se favela. E, inclusive, dizem que a princesa Isabel, Caetano Veloso, inclusive, faz essa defesa da princesa Isabel, dizendo que ela protegia o quilombo do Leblon. Quantos negros ela também protegeu de lá. Mas não é só isso, Caetano, também. Não estão na mesa de maneira alguma para discutir com os negros. Os negros não participaram. Ficaram fora do processo de colocar o negro no mercado de trabalho, de oferecer ao negro terras, de oferecer incentivos, de colocar os filhos do negro dentro da sala de aula. Fizeram nada disso, empurraram ele para os cortiços, empurraram ele para o mundo aberto, sem nenhuma proteção. E trouxeram o europeu para assalariar aqui no Brasil. Foi isso que aconteceu. Logo depois vem a República, que dá continuidade aí ao mesmo processo. Todo esse pessoal participou aí desse processo aí. O ranço continuava do mesmo jeito. E a educação, como eu já disse aqui, que havia uma promessa de mudança, foi um verdadeiro fracasso. Somente em 1920, com os ecos dos pioneiros da educação, Anísio Teixeira, aí começa a discutir, olha, a brasileira não está correta do jeito que está, da forma que está indo para umas camadas, para outros, e para outros não está correta. Começa os grandes levantes, os grandes movimentos, é quando a educação começa a ser visualizada. Olha, 1889, 1920, já se vão, ó, 31 anos aí. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos e pouca coisa tinha se construído naquele instante ali. Então, o que se fizeram? Nada. Absolutamente nada. É daí que nós vamos começar a pensar de 1920 até 1930, que é quando o Vargas vai chegar ao poder. Chega com outro golpe. Outro golpe. É o país dos golpes. A gente vai dar uma paradinha e volta daqui a pouquinho, né, ligeirinho, falando mais do assunto.